galera, aula de hoje combina com esse som, viu? Bad Beat, uma música de protesto contra a política nacional. Bora lá para a nossa semana 5 do PET, beleza? Tudo bem com vocês? Sextou com história, né? E o que a gente vai tratar nesse PET de hoje vai ser justamente a formação da Roma Antiga, suas configurações sociais e políticas, né? A configuração do Império e como se dava. Esses textos aqui é muito importante vocês lerem antes de irem para as perguntas, beleza? Então vamos lá agora na questão 1. Sobre a política do pão e circo, responda. O que era essa política? Pessoal, a política do pão e circo, basicamente, era uma política em que o governo, os governantes lá, e pensa em Júlio César, né, um imperador que esteve lá à frente de Roma durante muito tempo. Pensa que Júlio César existiam vários problemas na sociedade. Kleber, quais os problemas? Existia falta de empregos, falta de poder para as classes mais baixas, para os plebeus. Vocês lembram da aula passada que eu falei para vocês que o poder estava na mão dos patrícios, né? Vocês até vocês até podem fazer a associação de patricinha, né? Aquela menina que normalmente é rica e que a gente usa até os dias de hoje para associar nessa época, que era uma pessoa que tinha dinheiro, vem daí esse termo patricinha. Os plebeus, né, a população normal, média, não tinha acesso à política, a pensar os rumos da sociedade, a pensar uma divisão igual dos direitos, né? Então, o que seria essa política de pão e circo? Então, imagina um país cheio de problemas, um país que investia muito no seu exército e aí faltava dinheiro para as áreas sociais, para lidar com os doentes, para lidar com a fome, né? A distribuição de terras, por exemplo. A maior parte das terras e das fazendas estava na mão dos patrícios. Os plebeus não tinham direito de plantar seus alimentos, criar suas ovelhas. Muito raramente, se eles tivessem, era um pequeno pedaço de terra que não ia dar. Então eles acabavam sempre trabalhando nas terras dos demais. Então, para camuflar todos esses problemas, o que o César, né? O que os governantes de Roma faziam? Eles faziam grandes festas. Imagina, você está aí na sua cidade, em Gouveia, cheio de problemas, todo mundo passando fome, uma situação péssima, não tem estrada na cidade, não tem asfalto, não tem esgoto, né? O posto de saúde, hospital, nada está funcionando. E aí o prefeito pega e pensa em fazer uma grande festa, um carnaval todo mês, né? E durante esse carnaval ia ter banquetes, ia ter comidas liberadas. Era mais ou menos isso que era a política do pão e circo. Tentava fazer a população ficar tão entretida com algumas questões, por exemplo, como o futebol, né? Na época era principalmente a luta dos gladiadores, as corridas, né? Vocês podem até ver com seus pais, se eles acharem que vocês podem assistir o filme Gladiador, né? Vai retratar muito isso, a população toda passando fome, muitas dificuldades, mas todo mundo ia lá para ver os gladiadores lutando, se matando, isso entretinha eles e faziam eles esquecerem dos reais problemas, beleza, pessoal? Então essa é a política do pão e circo. Imagina sua cidade cheia de problemas e com um grande carnaval, uma grande festa, jogos de futebol aí para todo mundo pensar e focar nessas coisas que são legais, né? Todo mundo sabe que essas coisas são legais e são mesmo, mas são coisas que não são as nossas necessidades básicas de vida, né? E pão. Pão é o quê? Um alimento, pessoal, que justamente só vai te alimentar, mas não vai te nutrir, não vai te dar as vitaminas todas que você precisa, não vai te dar a força toda, não vai ser tão bom para a sua saúde. É um alimento, mas que precisa de vários outros. Mas o pão nessa época tinha essa ideia de ser um alimento mais barato, mais acessível. E por ser barato, acessível e encher, né? Quem come pão fica saciado, acabava sendo utilizado também por esses governos. Beleza? Qual tipo de divertimento o governo usava para distrair o povo no Império Romano? Pessoal, já citei alguns exemplos, mas basicamente iam ser as grandes festas,
as lutas dos gladiadores, as corridas de cavalos, basicamente essas. Hoje em dia, há interesse do povo em saber sobre assuntos políticos? Então, é muito perceptível como historiador que desde 2013, em que houveram as jornadas de junho, em que milhares de pessoas foram para as ruas do país reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de educação, de saúde, serem contra a corrupção, serem contra o aumento das passagens de ônibus e estarem insatisfeitos com isso, que de lá para cá muito mais pessoas estão debatendo e discutindo política, mesmo que de uma forma ainda superficial. Por que superficial, Kleber? Porque a maioria das pessoas hoje ainda vai se basear em fake news, em notícias falsas que recebem no grupo do WhatsApp. Pouquíssimas pessoas vão nas fontes, vão nos livros de política, vão realmente tentar perceber os reais acontecimentos e as suas implicações, né? Então, é, então a gente tem discutido, tem tido interesse político, mas isso ainda tem se dado de uma forma não tão interessante, não tão necessária para os reais problemas que a gente enfrenta no Brasil. E, fora isso, muitas pessoas que não vivenciam determinadas realidades acabam comprando discursos também da própria mídia, né, da televisão, dos jornais e, igual eu falei para vocês, das notícias que recebem nos grupos do WhatsApp, que muitas vezes são completamente falsas. Letra D. Hoje em dia alguma distração para afastar o povo de algumas dessas discussões políticas? Com certeza. Com certeza. O próprio futebol ainda hoje, né? As Olimpíadas, pensem aí para vocês verem. O Brasil, durante o período de Copa do Mundo, cara, ninguém está discutindo o que realmente importa. Ninguém está discutindo os reais problemas do país. A Copa do Mundo no Brasil de 2014 foi um grande exemplo disso, né? Algumas pessoas querendo se manifestar, mas a grande maioria querendo festejar a Copa, participar dos jogos, enfim. Então, até hoje, isso existe muito no país, né? E fora aquelas políticas de alimentação muito básica ainda, que a gente poderia ainda fazer essa associação. São normalmente valores importantes para ajudar no sustento, na alimentação, mas ainda está muito aquém do necessário, do que é realmente é, do que é realmente necessário para as pessoas se nutrirem, terem uma boa saúde, uma alimentação diversificada, com nutrientes, com vitaminas, enfim. A civilização ocidental qual que é a civilização ocidental? Pensem mais ou menos da Rússia para cá, né? Então vai ser aquela ideia de Europa Ocidental, Estados Unidos, América, México, Brasil também. Canadá, essa é o mundo ocidental, tido como a sociedade ocidental. Possui vários traços e influências da cultura romana. Escreva duas dessas influências que você consegue perceber no seu cotidiano. Pessoal, a ideia de república, de senado que existia na Roma antiga, na cultura romana, a própria língua, o latim, né, é utilizado até hoje em diversas expressões do direito e na própria Igreja Católica, enfim, duas aí. Não vou me alongar muito nessa questão para vocês. Mas teríamos várias outras ainda e vocês podem pensar, enfim, pesquisar também. Explique o motivo do cristianismo passar de religião perseguida para religião oficial do Império Romano. Pessoal, nessa época, cristianismo é a Igreja Católica, né? De Jesus que tem como Cristo, né, a pessoa que devemos seguir os passos, enfim. O cristianismo, ele sempre foi visto como uma religião nova, uma religião que não era oficial ainda do Império. E o Império queria hegemonia, queria que todo mundo pensasse apenas de uma forma, o Império Romano. Então ele era tudo contra essas novidades, tudo que era novo, para manter o seu império, para manter a hegemonia de ideias, enfim. Mas, por mais que eles perseguiam
o cristianismo, quem praticava o cristianismo, falava que não poderia fazer, batia nas pessoas, prendia, fechava os templos, queimava os templos. Por mais que eles faziam estudo, o cristianismo só ganhava mais força. Então, chegou um determinado momento que o César, que as lideranças falaram: gente, não tem como lutar contra o cristianismo. Está todo mundo professando a sua fé, está todo mundo construindo uma igreja, está todo mundo seguindo Jesus, os princípios de Jesus Cristo. Então, vamos aderir a essa religião agora como oficial, que vai ser mais fácil tentar combater as outras. Entenderam? Nessa época, não existia essa ideia de manifestar sua fé, qualquer pessoa ter a sua fé, independente de qual seja. Não existia essa liberdade. Os governantes queriam mandar até em qual Deus que você iria seguir, qual que ia ser a sua religião. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só estar me chamando no privado que eu estou à disposição de vocês sempre, beleza? E vamos lá de Dead Fish. Valeu, pessoal. Bom feriado a todos, a todas. Aproveitem, descansem, se cuidem, usem máscara e álcool em gel.